Aí agora, comecei um novo projeto, o que que eu vou fazer? A Beatriz sempre me ajudava, mas depois que ela viajou, e agora? Já sei, vou escrever uma carta para ela. Vamos lá. Balsas, 19 de outubro de 2021. Querida prima Beatriz, como você está? Chovendo muito em São Paulo? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. E aí? Ainda trabalha na mesma escola? Os meninos continuam pregando peça em você? KKKKK. Comecei um novo projeto e de já quero a sua ajuda. Preciso de livros sobre a importância da educação. Veja preços nas livrarias daí. Beijinhos. Assina Patrícia. Pronto, minha cartinha está pronta. Mas será que a Beatriz vai receber minha cartinha? Será que os correios ainda funcionam? Meu Deus, será que alguém ainda escreve carta? Eu escrevi uma cartinha para a Beatriz. E você aí, será que você escreve cartas? Você já viu alguma carta? Já pegou em alguma carta? Já escreveu ou recebeu alguma carta ou cartinha, como nós chamávamos? Não acredito. É muito gostoso escrever cartas. E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, 6º ano, nós vamos falar sobre esse gênero textual aqui, olha, que é um gênero epistolar. Ele nos acompanha há muito tempo e ainda existe, que é a carta. Então, sejam bem-vindos à nossa aula e agora me dá só um tempinho que eu vou colocar minha carta ali no correio e já volto. Então, já voltei do correio e sim, o correio está funcionando. Sabe por que eu me perguntei se o correio estava funcionando ou não? Porque eu não vejo mais as pessoas escrevendo cartas. Não, todo mundo usa o WhatsApp, todo mundo usa o Instagram, o Facebook e outras redes, outras mídias sociais. Mas coitadinha da carta, ninguém escreve. E a carta é um gênero textual presente na nossa vida, em nossa vida. E sabe o que é bom da carta? Que ela nos ajuda a escrever e ler melhor. Sim, porque ali na carta eu mesmo vou escrever ali os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas colocações. Eu vou escrever o que eu estou pensando e vou endereçar para alguém. No meu caso, foi a minha prima Beatriz, que mora lá em São Paulo. Eu queria uma ajuda e escrevi uma cartinha para ela. Pode demorar um pouquinho para chegar, uns 2, 3 dias? Pode, mas ela vai receber. Então, vamos começar a nossa aula, falando o que sobre carta. A mensagem de hoje é: a educação é uma arma que deixa mais poderoso quem a usa, sem machucar ninguém. Olha só, quando a gente fala em arma, já pensa que arma é uma coisa ruim, só traz violência, só traz morte. Não, a arma também pode ser algo bom. Nesse caso é um instrumento para fazer algo, para realizar algo. Então, a educação é um instrumento, é uma ponte, é uma ferramenta para nós mudarmos o mundo. E ela, segundo a mensagem aqui, é uma arma que não machuca ninguém, só traz benefícios. Então, vamos usar essa arma chamada educação e trazer benefícios para a nossa vida. Então, tá aqui, ó, meu Deus do céu, o carteiro já chegou entregando a minha resposta da Beatriz. Eita, mas foi ligeiro, hein? Já daqui a pouco, quando terminar a nossa aula, vou ler o que a Beatriz já mandou para mim. Então, nós vamos hoje, 6º ano, conhecer 2 tipos de carta. 2, são bem simples. A carta pessoal e a carta do leitor.
Porque eu sei que vocês já por aí na sala de aula já viram um pouquinho sobre carta pessoal. Então a gente vai relembrar e vai estudar um pouquinho o que é a carta do leitor. Aí você já está se perguntando, meu Deus, como é que eu nunca escrevi uma carta e hoje já vou conhecer 2 tipos? Sim, é a vida, é a aprendizagem. Mas você vai perceber que não tem muita diferença entre elas não. Claro, vai ter alguma coisinha de diferente, mas não é nada muito extravagante que você não possa entender. Então eu só vou pedir o quê? Você fique sentadinho aí, preste bastante atenção, colabore com a aula. Se quiser, faça suas anotações sobre carta pessoal e carta do leitor. Se não puder fazer essas anotações durante a aula, se quiser só ficar assistindo mesmo bem atento, depois você vai lá no Educa Balsas, no nosso canal no YouTube, assiste novamente, lá você pode pausar e você vai anotando tudo aí no seu caderninho da nossa aula aqui pela TV, certinho? Então, vamos lá. O nosso componente curricular, né? Língua portuguesa, maravilhosa língua portuguesa. O campo de atuação é jornalístico, midiático e olha a nossa habilidade de hoje. Ensino fundamental 67, essa habilidade refere-se aos 6º e 7º anos. Língua portuguesa, a sequência dessa habilidade é a 05. E o que ela diz? Leia junto comigo. Identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em texto argumentativo, como a carta pessoal e a carta do leitor, manifestando concordância ou discordância. Como assim? O que seria um posicionamento explícito? Um posicionamento, uma ideia, uma opinião que está ali. Assim que eu leio, eu já entendo, não preciso ficar pensando, refletindo, nem entendendo nas entrelinhas. E essa habilidade veio esmiuçada aqui. Reconhecer o gênero carta pessoal e carta de ou do leitor, porque tem uma estrutura, eu preciso saber algumas coisas, como eu vou escrever, como eu vou colocar, o que vem na frente, o que vem... preciso saber de tudo isso. Identificar a tese, olha só. Essa tese vai estar mais para a carta do leitor, que é uma opinião que o leitor está ali defendendo. Identificar argumentos, por que eu escrevi, por que eu quero isso, por que eu quero aquilo. E posicionar-se de maneira embasada. Como assim posicionar-se de maneira embasada? Se eu tenho uma opinião, tem que ter um porquê dessa opinião, né? Sim e não. É sim, não, porque, explique, justifique sua resposta. Como a professora coloca lá na prova. Então, para começar, vocês já ouviram a minha cartinha para minha querida prima Beatriz. E agora vamos aqui, juntos vamos ler esta carta. Vamos ler esta carta. Balsas, Maranhão, 19 de outubro de 2021. Mamãe, como está? E papai? Aqui estamos todos bem. A vovó e o vovô são super. Já levaram a gente para o Rio, para o cinema, para o Parque Centenário e até para o parquinho. A Vitória e eu estamos amando passar as férias aqui. O melhor de tudo é que vovó e vovô são muito animados e engraçados. Parecem mais crianças do que nós. Beijos em todos. Até mês que vem. De Pedro Lucas Martins. Vamos pensar, vamos analisar. Uma carta, quem escreveu parece que foi o Pedro Lucas Martins. Escreveu para a mãe dele e para o pai. Ele foi passar as férias em Balsas, aqui em Balsas. Ele e a irmã Vitória, né? Dá para entender isso na carta. Ele está passando as férias com os avós. Ele disse que os avós são muito engraçados, divertidos, parecem até crianças também. Já visitaram o cinema, o Parque Centenário, o Rio, o parquinho de diversões. E ele está gostando muito, eles estão gostando muito de ficar ali, passar as férias ali. Então, que tipo de carta é essa?
Carta pessoal ou carta do leitor? Para a gente entender melhor, vamos à frente. Olha só, outra cartinha. Vamos lá. Balsas, 20 de outubro de 2021. Olá, pessoal da revista Nossa Natureza. Meu nome é Kalel e tenho 10 anos. Gostei muito da matéria sobre os dinossauros e queria sugerir uma nova matéria sobre o Tiranossauro Rex. Ele é o melhor de todos, mais forte e mais bonito. Além das matérias sobre animais extintos, gosto de todas as seções. A dos locais mais inacreditáveis do planeta é muito boa também. A revista Nossa Natureza é muito legal. Além de ser divertida, fala de coisas que chamam a nossa atenção. Abraços e até a próxima. Kalel Silva. E agora, galerinha do 6º ano? Essa carta aqui, vamos dar uma analisada. Essa carta quem escreveu foi o Kalel Silva. Ele mandou essa carta para a revista Nossa Natureza. Ele tem 10 anos, gosta muito das seções, principalmente dos animais, da seção dos animais extintos. E pediu para a revista, se puder, falar sobre, trazer uma matéria sobre o Tiranossauro Rex. Porque, segundo o Kalel, esse é o dinossauro mais bonito, mais forte, mais poderoso. E disse que a revista é muito legal, é muito divertida e que chama muita atenção. Agora eu pergunto novamente, esta carta, eu posso dizer que é uma carta pessoal ou uma carta do leitor? E a primeira carta era o quê? Eu acho que você já conseguiu perceber aí uma pouquinha diferença, mas talvez conseguiu. Ou talvez já conseguiu perceber muita diferença. Carta pessoal, carta do leitor. Parece que a carta pessoal, ela traz assim uma intimidade. Eu escrevo para um parente, para um amigo. E parece que a carta do leitor eu escrevo para quem? Para uma revista, para um jornal. Na carta pessoal, eu vou escrever meus pensamentos, como foi meu dia, como está a minha vida. Vou perguntar como é que está minha prima, ou fulano, como é que estão os meus pais. Já na carta do leitor, o que eu vou escrever? Na carta do leitor, eu vou escrever a uma revista, para um jornal e vou dar minha opinião sobre determinada seção, sobre determinada matéria que ali, naquela revista, aconteceu. Entendeu um pouquinho mais? Então, vamos à frente. Bem, a nossa primeira carta, que foi de quem? Do Pedro Lucas Martins, é uma carta pessoal. Para quem disse aí em casa carta pessoal, ó, parabéns, acertou. Então vamos para essas características. O que é realmente uma carta pessoal? A carta pessoal é uma carta que traz um cunho subjetivo. Ou seja, eu pretendo dizer como eu estou e também perguntar para quem eu estou escrevendo, o meu destinatário, como ele está, o que ele anda fazendo, se está bem. Geralmente a carta pessoal é endereçada para um familiar, para um amigo, e ali dentro daquela carta você vai escrever de forma subjetiva, vai contar como você está, o que tem acontecido. E antes de colocar a carta no correio, eu preciso entender que existe um tal de remetente e um tal de destinatário quando o assunto é carta, hein? Então vamos descobrir o que é isso. Aqui, ó. Aqui nós temos o envelope. Parece que não tem nada aqui, tá? Mas essa parte é a frente do envelope. Na frente do envelope, nós colocamos o destinatário. Destina, qual é o destino da minha carta? Você pensa assim, eita, eu não sei o que é destinatário. Aí você lembra da palavra destino. Para quem eu vou enviar? Qual é o destino dessa carta? Então é destinatário, a pessoa para quem eu envio a minha carta. Então aqui na frente do envelope eu vou colocar o quê?
Nome completo, endereço completo, nome da cidade, sigla do estado e o CEP aí da cidade. Mas por que eu tenho que colocar isso? Hello! O correio ou a empresa que vai entregar a sua carta precisa saber. Ela não vai sair por aí batendo de porta em porta, perguntando onde é que, sei lá, cadê o nome da pessoa, para quem que eu vou entregar essa carta. Então, você precisa colocar tudo isso aqui, ó. Todo o contato, o endereço, tudo certinho, um ponto de referência se tiver do destinatário. Porque aí ó, o pessoal lá do correio vai entregar certinho na casa da pessoa. E no verso, nas costas do envelope, eu vou colocar o quê? O remetente. Quem é o remetente? Aquele que remete, aquele que envia. O destinatário é o que recebe a carta. O remetente é o que envia. E aqui no remetente eu vou colocar as mesmas coisinhas, a mesma estrutura que eu coloquei na frente do envelope como destinatário. Se for eu que vou enviar a carta, vou colocar meu nome completo, meu endereço completo, nome da cidade onde moro, sigla do estado e o CEP da minha cidade. Por que isso? Porque se o correio não encontrar o meu destinatário, a carta volta para mim. A carta volta para mim. E quem recebeu a carta talvez perdeu meu endereço já. Então ele vai saber onde eu moro, tudo isso, e vai poder escrever também uma carta para mim. E a gente vai continuar mantendo contato. Então, colocar nome completo, endereço completo, com rua, tudo bonitinho, é fundamental, é indispensável na hora de enviar a sua carta. Veja só aqui. Vimos destinatário, remetente. Destinatário, quem recebe. Remetente, quem envia. Precisamos de todos os contatos aqui, nome, endereço, nome da cidade, sigla do estado e CEP, tudo bonitinho. Certo? Agora, características da carta pessoal. Você pode escrever de qualquer jeito? Eu vou dizer que pode. A carta é sua, mas tem que obedecer algumas regrinhas, tá bom? Vamos ver, não são regras muito difíceis, não. Olha, presença de destinatário e remetente. Acabamos de ver, porque tem alguém que escreve e tem alguém que recebe a carta. Eu vou escrever uma carta para mim. Pode, mas aí não vai ser o gênero textual carta, né? O que mais? O uso de linguagem formal ou informal, dependendo de para quem você vai escrever. Por exemplo, eu lá no início da aula, eu estava escrevendo uma carta, gente, desculpa. Eu escrevi uma carta para minha prima Beatriz. Usei aqui a linguagem informal. Falei assim, um tom bem leve, num tom brincalhão. Coloquei uma gíria ali. Já se eu fosse escrever uma carta, talvez para meus avós, para meus tios que são mais velhos, eu escreveria na linguagem informal, que ficaria mais fácil para eles entenderem. Texto de ordem sentimental e subjetiva. Gente, quando nós falamos aqui ordem sentimental, não é porque eu vou chorar, é sentimental, não, gente. É porque na carta eu posso colocar os meus pensamentos, as minhas ideias, ou seja, a minha carta vai ser o quê? Subjetiva. Eu vou dizer novamente como eu estou, o que tem acontecido comigo, como eu estou me sentindo, se acontecer alguma coisa diferente, se eu passei por alguma dificuldade ou uma grande alegria, como vai o meu trabalho, o meu estilo de vida. Então, por isso que é sentimental, porque eu posso colocar meus sentimentos, meus pensamentos ali na minha carta. Texto geralmente breve. Gente, porque a carta não, geralmente, ela pode ser longa, não, dependendo da pessoa que vai escrever, mas geralmente a carta é um texto breve. Também não é 3, 4 linhas não, tá bom? Mas é assim, é como se você contasse como você está, como está indo a sua vida e pergunta sobre a outra pessoa. Escritos na primeira pessoa do singular. Olha só, como vai você? Eu estou bem, eu estou trabalhando, eu estou
Eu mudei de endereço, então é a primeira pessoa do singular. E tema livre, seja fatos do cotidiano ou acontecimentos. Como assim? O tema é livre? Não. Tema livre, né? Você vai escrever sobre você, pode escrever sobre trabalho, sobre religião, sobre sua família, sobre seu grupo de amigos. O tema é livre. Geralmente, uma carta pessoal, quando ela é endereçada para alguém, ela já tem um assunto. Então, por exemplo, se a professora aí na sala de aula pedir assim, vamos escrever uma carta, cada um vai escrever uma cartinha para o Dia dos Pais. Aí vai ter um foco, né? Um tema, o Dia dos Pais. Vamos escrever uma carta para o Papai Noel. Tem um foco. Agora, vamos escrever uma carta para você endereçar para um primo que mora em outra cidade. Aí cada um vai escrever sobre sua própria vida. Não é como o Papai Noel, que você talvez fazia uma lista de pedidos, ou como o Dia dos Pais, que vai falar sobre a importância dos papais. Não. A carta pessoal ali, ela vai ser um estilo livre. Você vai falar sobre eventos, acontecimentos, situações da sua vida. Certo? E aqui, estrutura da carta pessoal, nós temos o quê? Olha, nós vamos começar com local e data. Depois nós temos o quê? O vocativo. O que é esse vocativo? É como se fosse um chamamento. Mamãe! Então, o vocativo é quando eu chamo, como se eu estivesse conversando com alguém. Depois o vocativo, depois nós temos o corpo do texto, que é o texto que eu vou escrever contando sobre mim e minha vida. Depois, nós temos o quê? A despedida até mês que vem. E, por fim, a assinatura de Pedro Lucas Martins. Aí a pessoa poderia colocar de seu filho querido, de seu neto, de sua filha amada. Depende de quem for escrever a carta, certinho? Então, nós temos local e data, vocativo, mamãe, papai, querida prima, titia e vovô. Corpo do texto, que é o que você vai contar sobre si. A despedida, até mês que vem, saudades, um beijo para todos. E a assinatura, que é o nome da pessoa que escreveu a carta ou uma forma aí carinhosa de chamar-se. Pois bem, e aqui uma curiosidade. Curiosidade, você sabia? A sigla PS, que apresenta uma informação abaixo de todo o texto, significa pós-escrito ou escrito depois. Em latim, que é uma língua muito antiga, que também deu uma originada aqui na língua portuguesa, pós-escritum. Ou seja, eu escrevi o meu texto, entendi. Trata-se, portanto, de uma observação que o escritor não acrescentou ao corpo do texto e deseja adicionar. Então eu escrevi minha carta, esqueci de alguma coisa, eu vou lá embaixo e coloco PS. Não esqueça de mandar os livros, eu esqueci de colocar isso lá no corpo do texto, da carta. Então, vou colocar lá embaixo. Então, PS significa, cadê? Pós-escrito, ou escrito depois do corpo do texto. Então, está aqui a nossa carta pessoal. Deu para entender? Alguma dúvida? Me diga aí. Não, né? Foi bem explicadinho, não foi? Foi. Agora nós vamos para onde? Nós vamos para a carta do nosso amigo Kalel. E a carta do nosso amigo Kalel é uma carta do leitor. Olha só, gente, que bom. O Kalel tem 10 anos e já é um leitor. Já leu uma revista chamada Nossa Natureza. Olha aí a importância da leitura na vida das pessoas. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Carta do leitor. E assim, sim, pois vamos lá. De novo um envelope. De novo um destinatário. Com nome completo, endereço completo, nome da cidade, sigla do estado e CEP. De novo o verso do envelope. Com o remetente. Sim, a carta do leitor também segue, só muda uma coisinha, mas ainda tem destinatário e tem remetente, assim como a carta pessoal. Mas qual é a diferença entre remetente e destinatário da carta pessoal
E a carta do leitor? Na carta pessoal, eu escrevo para um amigo, um familiar, alguém íntimo, alguém próximo. Já na carta do leitor, eu escrevo para um jornal, para uma revista, para um periódico aí que eu gosto de ler. Seja ele impresso ou virtual ou digital. Então o destinatário, eu já sei, porque eu prestei atenção no que a professora estava falando. O destinatário é quem vai receber a carta, é o destino da minha carta. E o remetente é quem escreve, quem envia a carta. Olha, 10 para cada um que respondeu desse jeitinho. Destinatário é o destino, quem recebe. Remetente é aquele que escreve e envia a carta. Então, aqui na carta do leitor, digamos que você que está aí em casa leu também a revista Nossa Natureza. Então, quer sugerir algo, então vai escrever: Revista Nossa Natureza, eu quero que vocês falem sobre a girafa. Por que ela tem um pescoço tão longo? Aí você vai lá no correio com o endereço certinho da revista e coloca lá e o correio vai entregar lá na revista Nossa Natureza. Olha só o quanto isso é legal. Esse tipo de carta do leitor, gente, ele é muito importante porque a revista, o jornal ou o periódico, ele dá espaço para o leitor dizer o que pensa, dar sugestões, fazer uma crítica construtiva. Então, é um diálogo, é uma conversa entre, digamos, a revista e o leitor. Então, a revista sempre pode ser aprimorada, melhorada, de acordo com a opinião do leitor. E nesse caso é o Kalel e ele tem 10 aninhos. Vamos ver como foi que ficou aqui esses envelopes na carta do leitor. Temos a frente do envelope e vem quem? O destinatário. Olha, esse nome destinatário, gente, não vem na carta não, tá? Aí eu só coloquei aí para saber que na frente aí é o destinatário. E o que vem aí dele? Vem o endereço. Revista Nossa Natureza, Rua das Violetas, número 7, Bairro Azul, Balsas, Maranhão, 65.800. Então veio o nome da revista, endereço completo, nome da cidade com sigla do estado e o CEP da cidade. De novo, por que isso? Se você não colocar o destinatário, como é que o correio, o entregador vai saber onde deixar a sua carta, hein? Não, nem precisa perguntar, não é? E aqui nas costas do envelope, no verso do envelope, nós temos o quê? Remetente. Também, gente, não precisa vir esse nome remetente, não. Eu coloquei só para saber que aqui é o remetente. Então, nós temos, olha, quem enviou a carta foi a Paloma Souza. Ela mora na Rua do Sol, número 7, bairro Piauí. Ela mora na cidade de quê? De Riachão, Maranhão, CEP 65.990. Então, a Paloma mora ali pertinho, né? Ao lado da nossa cidade, em Riachão. Então, na carta do leitor, o destinatário é o endereço de uma revista, de um jornal, de outro periódico. O remetente é a pessoa normal que vai escrever essa carta para a revista. Entenderam aqui? Beleza, porque eu vou passar. Aí nós temos aqui algumas características da carta do leitor. Textos breves e escritos em primeira pessoa. Ó, isso aqui lembra a carta pessoal. É um texto breve, eu não posso enrolar, não posso contar muita história, não é um jornal, como se diz por aí. É um texto breve, tem que ser objetivo. Temas atuais e de caráter subjetivo. Mas como assim um tema atual? Porque eu li a revista, gostei desse assunto, dessa matéria, então eu vou sugerir uma matéria parecida com essa, ou que tenha assim um tema referente. Então, tema atual e de caráter subjetivo. Eu li, gostei, então é subjetivo por quê? Porque a minha ideia é a minha opinião. Linguagem simples, clara e objetiva. Quem for ler, o pessoal lá da sua revista, quando forem ler a sua carta, eles têm que entender o que você quer, o que você está sugerindo, do que você gostou, do que não gostou. Então tem que ser simples, claro e objetivo. Presença de destinatário e remetente, nós acabamos de ver. Também
igual ali na carta pessoal. A diferença é que o destinatário da carta do leitor é uma revista, um jornal, um periódico, não é uma pessoa comum. E texto expositivo e argumentativo. Esse aqui varia um pouquinho, difere um pouquinho da carta pessoal, mas por quê? Porque lá na carta pessoal pode ter argumentos? Pode, mas geralmente é você narrando sua vida, é uma narração. Aqui na carta do leitor vai ser uma argumentação. Eu quero que você fale sobre as girafas, porque as girafas são isso e são aquilo. Então eu vou indicar, eu vou sugerir alguma coisa que a revista possa mostrar e eu vou dizer o porquê. Então eu vou trazer o quê? Argumentos para expor a minha ideia, para defender a minha ideia, a minha tese. Qual é a minha tese? Quero saber sobre as girafas, que têm o pescoço muito longo. Pronto. E aqui nós temos a nossa cartinha do Kalel. Vamos ver como foi que ficou a estrutura da carta. Local e data. Vocativo. Olá, pessoal da revista Nossa Natureza. Introdução. Veja que já mudou um pouquinho lá da carta pessoal. Vamos ler o que tem nessa introdução. Meu nome é Kalel e tenho 10 anos. Gostei muito da matéria sobre os dinossauros, publicada no mês passado. Entendi. Aqui na carta do leitor, a introdução é uma apresentação de quem está escrevendo a carta. E assim, situando a revista, se a pessoa gosta ou não do que foi publicado. Depois nós temos o desenvolvimento. Além das matérias sobre animais extintos, gosto de todas as seções. A dos locais mais inacreditáveis do planeta é muito boa também. A revista Nossa Natureza é muito legal. Além de ser divertida, fala de coisas que chamam a nossa atenção. Aqui no desenvolvimento, nosso amigo Kalel, ele digamos que desenvolveu a introdução. Ele diz por que gosta da revista, que é muito divertida, fala de coisas que chamam a atenção, fala da seção que ele gosta. Isso é o desenvolvimento. Ele vai desenvolver a opinião dele. E depois do desenvolvimento nós temos o quê? A conclusão. Queria sugerir uma nova matéria só sobre o Tiranossauro Rex. Ele é o melhor de todos, mais forte e mais bonito. Então aqui na conclusão vem uma sugestão que o leitor dá para a revista. Nesse caso, o Kalel quer saber mais sobre o Tiranossauro Rex, porque é o que mais chama a atenção dele. Aí ele justifica por que ele quer saber desse tipo de dinossauro. Ele é o melhor, o mais bonito, mais poderoso, mais fortão. É isso. E por fim, depois da conclusão, nós temos o quê? A despedida, abraços e até a próxima. E a assinatura, Kalel Silva. Então nós vimos lá na carta pessoal o quê? Que não tinha introdução, não tem desenvolvimento e não tem conclusão. Eu chamo tudo isso aí de corpo do texto, porque eu só estou narrando fatos, narrando situações, narrando como é que eu estou. Mas na carta do leitor, esse corpo do texto é distribuído em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução eu me apresento, posso dizer a minha idade, do que eu gosto na revista, o que me chamou a atenção na revista. No desenvolvimento eu vou aprofundar um pouquinho esse gostar, posso falar da revista, das seções da revista, por que chamam a atenção, por que são boas, o que poderia melhorar. E na conclusão eu vou colocar o quê? O que eu quero da revista? Qual é o meu pedido? Falar sobre a girafa do pescoço longo, Tiranossauro Rex, os locais mais inacreditáveis do planeta. Então, na conclusão, aí você coloca o seu pedido. Aí o que acontece? A carta do leitor, ela vai ser lida ali pelo redator, pelo pessoal da revista, do jornal, do periódico. Aí o que acontece? Nem toda carta vai ser publicada, tá? Porque às vezes eles recebem muitas cartas.
Mas geralmente quando ela é publicada, aí vem lá embaixo uma nota do redator, uma nota do editor. Vamos fingir aqui. Olá, amigo Kalel. Sua carta, seu feedback, né, seu retorno sobre a revista foi muito bom. No próximo mês vamos falar sobre o Tiranossauro Rex. Fique atento, fique ligado. Então, de novo, enquanto a carta pessoal é uma conversa entre amigos, familiares, pessoas íntimas, a carta do leitor é uma conversa entre o leitor de uma determinada revista ou jornal e esse jornal e essa revista. E eles vão sim manter contato. O leitor avalia e sugere, a revista lê e publica. E dependendo da sugestão, se for possível atender, eles vão atender a sugestão dada pelo leitor. Uai! Já? Não acredito. O que vimos hoje? Eu vou dar uma caixa de bombons para quem disser. O que vimos hoje? Carta pessoal e carta do leitor. Vimos que é um gênero textual que nos acompanha há muito tempo. Eu poderia até dizer que é um dos gêneros textuais de comunicação aí mais antigos que existem. Sim, olha, muito tempo. Não é só aqui no Brasil que tem carta não, gente. Em todo mundo as pessoas escrevem cartas. Elas não são assim tão mais escritas porque existem as redes, as mídias sociais aí na velocidade, nossa, que a comunicação logo acontece. Mas sim, ainda há muitas pessoas que escrevem cartas. E como eu disse no início da aula, a carta aprimora a leitura, a comunicação, o desenvolvimento, a amizade, a escrita, muito mais. Então, se der, escreve uma caixinha para o colega, escreve uma caixinha para um parente seu, um amigo seu que mora em outra cidade. E espera o retorno. Você vai ver o quanto é gostoso, o quanto é bom manter contato por cartas. Então, agradeço a aula, espero nos vermos na próxima, hein? A todos vocês, bons estudos, o nosso beijo e até mais!